Idoso fazia lanche da tarde em restaurante. Caramelo latiu como se falasse: posso comer as migalhas? Imagine uma tarde comum, num restaurante simples do interior. Um senhor toma seu chá com calma, como faz todos os dias, e parte um pedaço do tradicional bolo de fubá servido ali há décadas. Mas, naquela tarde, algo muda. Um cachorro caramelo se aproxima, senta ao lado da mesa e solta um latido tão inesperado, tão preciso, e que parece mesmo um pedido: posso comer as migalhas? A partir desse momento, começa uma jornada emocionante sobre laços improváveis, segredos guardados, reconexões e uma vila inteira transformada por pequenos gestos. O que ninguém esperava é que esse cachorro, aparentemente comum, acabaria unindo histórias, curando corações e se tornando símbolo de algo muito maior. Se você já sentiu que um animal enxergava você por dentro, ou acredita no poder das conexões simples, essa história é para você. Curta esse vídeo, comenta de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar tudo até o fim. A trama está só começando. Santa Áurea era dessas vilas que parecem parar no tempo, o tipo de lugar onde o vento da tarde carrega cheiro de café passado, e os sinos da igreja marcam mais que a hora, e marcam história. No coração da praça, entre árvores antigas e bancos gastos pelo tempo, ficava o restaurante da Dona B, ponto de encontro para os moradores e cenário para o que ninguém jamais esqueceu. Na calçada, sempre na mesma mesa de canto, sentava-se seu N. Um homem alto, de passos lentos e expressão fixa, como se observasse o mundo com desconfiança. O bigode aparado e a boina de feltro faziam parte do seu uniforme diário, junto do livro que folheava com os olhos, mas raramente com atenção. Toda tarde às 16 horas, sem atrasar nem adiantar, ele pedia o mesmo: uma xícara de chá de hibisco e uma fatia de bolo de fubá com erva doce. E toda tarde, o cachorro caramelo, sem coleira, sem dono, mas com o olhar de quem carregava o mundo, vagava pelas ruas. Conhecido por todos e pertencente a ninguém, o caramelo ganhava apelidos diferentes, uns chamavam de bolota, outros de pingo, mas quase todos, por fim, acabavam dizendo apenas o caramelo. Naquela tarde em particular, o céu carregava nuvens baixinhas, e o vento sussurrava algo que nem mesmo os mais velhos sabiam interpretar. Caramelo apareceu mais cedo que o normal, com o pelo empoeirado de uma corrida recente e os olhos acesos. Ele andou até a mesa de seu N, sentou-se com uma dignidade quase humana e soltou um latido curto, firme e cheio de intenção. As mesas ao redor silenciaram. Um dos frequentadores chegou a rir, dizendo: olha lá, parece que ele falou. Mas seu N não riu. Pela primeira vez, seus olhos se moveram devagar na direção do cachorro, que o encarava como se dissesse: posso comer as migalhas? Caramelo não se aproximou do prato, nem lambeu o chão. Ele apenas olhou, imóvel. Seu N, hesitante, partiu um pedaço do bolo e o deixou cair ao lado da cadeira. O cão pegou com cuidado, mastigou como se saboreasse mais do que fubá, e saboreava atenção, pertença. Na tarde seguinte, Caramelo apareceu no mesmo horário. E no outro dia também. Logo, virou rotina, seu N com sua boina, Caramelo com seu olhar. Não havia conversa, claro. Só gestos, silenciosos, lentos, mas carregados de significado. A cidade inteira passou a notar. A dona do restaurante, Dona B, uma mulher viúva de riso fácil e mãos eternamente cheirando a cravo e canela, começou a deixar um pratinho de lado na cozinha. Vai que o Caramelo resolve pedir com mais educação, brincava, embora no fundo sentisse que havia algo mais naquele cachorro. Um ar de missão. Com o tempo, Caramelo passou a esperar seu N na porta do restaurante. Mas um dia, algo estranho aconteceu, o idoso não apareceu. Passaram-se minutos. Depois 1 hora. Caramelo não saiu dali. O céu desabou em chuva. E mesmo encharcado, o cachorro não arredou pata. No dia seguinte, seu N chegou, 40 minutos atrasado. Olhos fundos, andar cansado. E encontrou Caramelo deitado, tremendo de frio, esperando. Por um instante, o idoso parou. Engoliu seco. Depois, ajoelhou-se devagar, abriu a aba do sobretudo e murmurou: vamos pra casa. E o cachorro entrou, sem hesitar. Naquele dia, algo invisível mudou.
O silêncio dos dois deixou de ser ausência. Era agora companhia. E Santa Áurea, sem querer, testemunhava o início de uma amizade improvável. Mas não era só isso. Dentro da casa antiga de seu N, cheia de livros, quadros virados e cartas guardadas, Caramelo farejou algo que ninguém mais sabia, uma tristeza antiga e viva, escondida sob o chão das rotinas. Nos dias que se seguiram, o cachorro passou a vagar por mais lugares. Sempre voltava, sempre à hora certa. Mas deixava pistas do seu caminho, uma fita azul no pescoço, um laço de tecido, um pão seco no focinho. Os moradores começaram a notar que Caramelo aparecia sempre onde alguém precisava de companhia. Uma senhora de bengala que caiu sozinha. Uma criança esquecida no fim da aula. Um padeiro chorando no fundo da padaria. Caramelo não falava. Mas chegava. E sempre voltava para a mesma casa, com o mesmo homem. E os dois dividiam a mesa de lanche, em silêncio. Às vezes, seu N falava baixo, como se contasse histórias para ninguém. Às vezes, Caramelo deitava a cabeça sobre o pé do idoso e suspirava, como se dissesse, tô aqui. E naquele restaurante da praça, onde tudo começou, a cadeira de Caramelo agora era reservada. Um pedaço extra de bolo, um nome escrito à mão num potinho, Caramelo. O que parecia um gesto comum, um latido faminto, havia sido, na verdade, um pedido por pertencimento. E naquele vilarejo onde o tempo passava devagar, um cão de rua estava unindo não apenas a vida de um homem, mas de uma comunidade inteira. A história estava só começando. A casa de seu N era daquelas que rangem quando se anda. O assoalho de madeira lembrava os passos da juventude, e as paredes, pintadas de um bege já cansado, contavam histórias emolduradas por fotografias antigas viradas para baixo. Não era por esquecimento. Era por escolha. Tudo naquela casa tinha lugar certo, até o silêncio. Na primeira noite em que Caramelo dormiu ali, o relógio de pêndulo na sala pareceu marcar o tempo de forma diferente. Como se reconhecesse que, finalmente, havia mais de uma respiração ecoando entre as paredes. Seu N não era de conversar, mas naquela noite, enquanto observava o cachorro enrolado num canto do tapete, murmurou, sem muito esperar ser ouvido, você não sabe nada de mim, e eu não sei nada de você. Mas, e obrigado por esperar. Caramelo não respondeu, claro. Mas levantou as orelhas, soltou um suspiro profundo e dormiu. Na manhã seguinte, o vilarejo despertou com o cheiro de pão fresco vindo da padaria do Lúcio, a neblina se desfazendo com os primeiros raios do sol e o som de passos. O Caramelo caminhava, desta vez com mais confiança, atravessando a praça como se já pertencesse ali. E de certa forma, pertencia. As crianças começaram a chamá-lo por nome. Algumas jogavam bolinhas de papel, outras deixavam casquinhas de pastel. Ele aceitava tudo com dignidade, como se entendesse o gesto. Mas sempre, ao soar os sinos da igreja das 4 da tarde, voltava para a porta do restaurante da Dona B, onde seu N o esperava com chá e bolo, agora, 2 pedaços. Dona B, observadora, já não conseguia conter a curiosidade. Ele tá diferente, N. Ele, e parece até que entende. Cê viu como ele olha quando a gente fala? Seu N deu de ombros, mas os olhos traíram um brilho que negava indiferença. Bicho sente mais do que muita gente. E era verdade. Na vila, começaram a surgir histórias. Uma senhora jurava que Caramelo a encontrou quando ela caiu no quintal, e latiu até um vizinho escutar. Outro dizia que o cachorro ficou uma tarde inteira ao lado de um rapaz novo que chorava atrás da igreja. E o mais curioso era, que ninguém sabia como Caramelo sabia. Seu N também não perguntava. Mas passou a notar, nas manhãs em que o cão saía e voltava sujo de terra ou com galinhos no pelo, que aquele bicho estava fazendo mais do que correr atrás de pombos. Ele estava ouvindo onde ninguém falava, enxergando o que ninguém mostrava. Certo dia, enquanto varria a calçada, seu N tropeçou em uma pequena caixa de papelão. Dentro, um pedaço de pano azul com uma anotação rabiscada, ele me ajudou. Não sei quem é o dono, mas esse cachorro merece um lar. Era a primeira fita. Dona B ajudou a amarrá-la no pescoço de Caramelo,
e o gesto virou símbolo. Cada vez que ele fizer dessas, e a gente amarra mais uma, propôs ela, com um sorriso orgulhoso. E assim foi. Uma fita, depois outra. Roxa, verde, amarela, branca. Como se a coleira invisível do caramelo fosse sendo trançada pela própria vila. Mas enquanto o caramelo ganhava cor, seu N enfrentava outra mudança, no incômodo da lembrança. Ao reorganizar caixas antigas no sótão, se incentivado, sem querer, por caramelo, que cavava perto do armário velho, se encontrou cartas guardadas. Eram de seu filho. Escritas anos antes, nunca respondidas. A última dizia: pai, queria que o senhor falasse comigo como falava com os passarinhos do quintal. Seu N sentou no chão, carta no colo, mãos trêmulas. Caramelo deitou ao lado, sem ruído. E o velho homem, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Era um choro seco, contido, mas legítimo. Um lamento por anos não vividos, palavras não ditas, gestos jamais feitos. O cachorro lambeu sua mão, e o toque quebrou algo. Não a dor, mas o muro ao redor dela. Nos dias seguintes, seu N passou a conversar mais com Caramelo. Contava histórias do filho, como era curioso, como adorava subir em árvores. E, com voz baixa, confessava a si mesmo erros antigos. Caramelo ouvia tudo. Às vezes deitado no alpendre, às vezes com a cabeça sobre os pés do idoso. Mas ouvia. Sempre. Na vila, o cão já era lenda. Todos falavam de suas visitas milagrosas. Uma vez, ficou do lado de um padeiro que tinha perdido tudo numa geada. Outra, passou a noite ao lado de uma jovem grávida que havia brigado com os pais. Cada novo gesto rendia uma fita. E o pescoço de Caramelo já começava a parecer uma árvore de promessas. Mas não foi só isso que cresceu. O número de pessoas no restaurante aumentou. As crianças se reuniam para ver o cachorro que entende gente. E Dona B, com seu jeito direto, lançou: já passou da hora de fazer um evento para ele. Um dia só para as migalhas. Seu N arqueou a sobrancelha. Migalhas? É. Porque o que começou com um restinho de bolo virou comida para a alma dessa cidade. O Dia das Migalhas foi marcado para o último domingo do mês. Um evento onde cada morador levaria algo para partilhar, um doce, uma lembrança, uma música. E Caramelo seria o convidado de honra. Na manhã do evento, seu N vestiu sua melhor camisa, calçou os sapatos de couro que não usava desde e nem lembrava. E, com uma fita nova nas mãos, olhou para Caramelo: essa é minha. Pela companhia. E amarrou a fita vermelha no pescoço já colorido do cão. Na praça, havia bandeirolas, café coado na hora, bolos caseiros e crianças cantando modinhas. Todos queriam tirar foto com Caramelo, todos queriam contar uma história sobre ele. Mas seu N não falava. Apenas observava. E pela primeira vez em muitos anos, sorriu sem esforço. Ali, no meio da vila, entre cheiro de pão, risos e memórias costuradas com afeto, Caramelo deitou-se sob uma sombra e dormiu em paz. Não porque estava cansado, mas porque estava em casa. Aquele latido inicial, aquele "eu posso comer as migalhas", nunca fora sobre comida. Era sobre afeto. Sobre presença. E ele conseguiu. Conseguiu mais do que pertencer. Ele uniu. Os dias em Santa Áurea seguiram o ritmo que só o interior conhece, lento, mas cheio de sutilezas. O Dia das Migalhas ainda era assunto em todas as mesas do restaurante da Dona B, nas rodas de tricô, no açougue, na venda. E Caramelo, que antes era apenas o vira-lata simpático da praça, agora carregava uma pequena reputação de anjo de quatro patas. No entanto, ele continuava como sempre foi, silencioso, atento e livre. Pela manhã, saía da casa de seu N, que agora lhe preparava um pote com água fresca e alguns biscoitos de aveia que jurava serem o só para quebrar o galho. Caramelo comia devagar, mas nunca tudo. Sempre deixava um restinho, talvez um hábito antigo, ou um sinal de que nem tudo precisa ser inteiro para ser valioso. Numa dessas manhãs, Caramelo desapareceu mais cedo do que o normal.
Saiu em disparada por entre as ruas de pedra, atravessou a praça e subiu a estrada de terra que levava ao Morro da Capela Velha, um lugar que poucos frequentavam, principalmente os mais velhos, por causa da subida íngreme e das pedras soltas. Naquele dia, o vento soprava forte no alto do morro, e havia um cheiro diferente no ar. Lá, morava Dona Olinda, uma senhora que raramente descia à cidade. Era conhecida por fazer chás curativos e benzimentos, mas nos últimos anos, andava esquecida por muitos, não por maldade, mas por distração. A solidão mora fácil onde o tempo não corre. Dona Olinda tinha caído 2 dias antes, tentando pendurar uma colcha no varal. Estava deitada no chão da varanda, incapaz de levantar-se sozinha. Gritou por ajuda, mas ali em cima, ninguém ouvia. Até que Caramelo apareceu. Ela contou depois, com lágrimas e orgulho, que ele chegou, olhou, se aproximou com cautela, e começou a latir. Mas não era um latido de cachorro assanhado, era um som cadenciado, constante, quase como um alarme. Ele latiu por quase meia hora, até que um agricultor que passava por uma trilha mais abaixo escutou e subiu para ver. E encontrou os dois ali, a senhora caída e o cão ao lado, atento. Levaram Dona Olinda ao posto de saúde. Não foi nada grave, apenas a perna torcida e muito susto. Mas a história se espalhou. E mais importante, ela escreveu uma pequena mensagem, com mãos trêmulas, e prendeu num pedaço de pano azul que havia guardado de um antigo vestido. Pediu ao agricultor que levasse até o restaurante da Dona B, para ser entregue a seu N, com um pedido especial: por favor, amarre isso no pescoço dele. Ele salvou uma vida. Na tarde daquele mesmo dia, seu N e Caramelo estavam em sua mesa habitual quando o bilhete chegou. Seu N leu em silêncio. Dobrou com cuidado e guardou no bolso. Depois tirou o pano azul da caixinha onde estavam guardadas as outras fitas, com um gesto quase solene, amarrou no pescoço do cachorro. Mais uma, companheiro. Dona B observava da porta, com um pano de prato no ombro e olhos marejados. Ele não é só nosso, N. Ele é do mundo. E o mundo anda precisando de cachorro assim. Mas nem todos pensavam igual. Nos dias que se seguiram, começou a circular na vila o boato de que a prefeitura da cidade vizinha, da qual Santa Áurea fazia parte como distrito, havia aprovado um novo plano de urbanização limpa. Entre outras medidas, falava-se em recolher todos os cães de rua para um centro de acolhimento. A notícia chegou como vento frio numa tarde ensolarada. Seu N não disse nada, mas pela primeira vez em semanas, faltou ao restaurante. Passou o dia no alpendre de casa, com Caramelo deitado a seus pés. Lia trechos das antigas cartas do filho, agora sem tanto rancor. Numa delas, o filho falava sobre seu próprio cachorro, um pastor alemão chamado Dado. Ele me ouve melhor do que qualquer pessoa. E às vezes eu queria que o senhor fosse como ele. Só ouvisse. Essa carta ecoava fundo agora. Porque seu N estava ouvindo. Tarde. Talvez. Mas ouvindo. Na semana seguinte, o plano da prefeitura virou notícia oficial. Iriam passar em Santa Áurea em 30 dias. Os moradores ficaram divididos. Alguns temiam que Caramelo fosse levado, outros achavam que era hora de organizar o vilarejo. Houve até quem sugerisse que seu N assinasse um papel tornando-se o tutor legal ou do cachorro, para protegê-lo. Mas seu N hesitou. Não queria prender Caramelo a um nome, a uma cerca, a uma casa. Foi então que Dona B, com seu jeitão direto, propôs algo inesperado, um abaixo-assinado para declarar Caramelo como patrimônio afetivo da vila. Era uma ideia meio absurda, mas absurdamente genuína. Se ele não é de ninguém, então é de todos. E se é de todos, a prefeitura que ouse tentar levá-lo. Em poucos dias, mais de 100 assinaturas. As crianças desenhavam cartazes com a cara do Caramelo e frases como "O nosso amigo tem 4 patas" ou "E deixem o Caramelo ficar". Costuraram uma capa com pequenos retalhos coloridos, cada um com a inicial de alguém da vila. A fita azul ganhou lugar de destaque na frente da capa. Durante todo esse tempo, Caramelo continuava sendo Caramelo. Andava, ouvia, acompanhava.
Visitava o padeiro triste, a menina ansiosa antes da prova, a moça grávida com medo do futuro. E sempre voltava. Sempre. A vila, que antes apenas o via, agora se via nele. E seu N, antes sombra da própria rotina, passava mais tempo no quintal. Às vezes ria sozinho das histórias que contava ao cão, outras apenas escutava os ventos. E nas noites mais silenciosas, escrevia. Sim, escrevia. Uma carta. Longa, hesitante, mas sincera. Para o filho. A primeira em décadas. E nela, ao lado do pedido de desculpas, colocou uma fotografia nova dele e Caramelo, lado a lado, sentados na calçada do restaurante. O inverno chegou de mansinho em Santa Áurea. Não com neve, como nas novelas da televisão, mas com um frio úmido que entrava pelas frestas das janelas e fazia os lençóis cheirarem a eucalipto e naftalina. As pessoas andavam mais encasacadas, os sinos da igreja ecoavam com mais sobriedade, e as xícaras de chá no restaurante da Dona B ficavam vazias mais rápido. Caramelo, no entanto, parecia gostar do frio. Seu pelo cresceu um pouco, mais espesso, e ele passava mais tempo deitado ao sol da manhã ou aninhado em tapetes felpudos nas varandas da vila. Ainda era o mesmo, livre, sensível, atento. Mas quem observava com cuidado percebia algo novo em seu olhar. Um tipo de vigilância afetuosa. Como se agora, mais do que observar, ele cuidasse. Seu N, por sua vez, estava diferente. As manhãs antes silenciosas, em que se limitava a regar as plantas e passar o café, foram ganhando pequenas interrupções. Ele lia em voz alta para Caramelo, revirava álbuns antigos, reescrevia as cartas do filho, sais antigas e a mais recente. E essa última, a mais importante, ainda estava sobre a mesa. Dobrada, pronta, mas sem endereço. Será que ainda mora lá? Murmurava ele para si mesmo. Ou já se mudou de cidade e de ideia? Caramelo, deitado sob a cadeira, levantava uma orelha. Sempre na escuta. Na vila, o abaixo-assinado por Caramelo ganhou força. Um grupo de moradoras, lideradas por Dona B e por uma professora aposentada chamada Vera, resolveu ir além e escreveram uma carta formal à prefeitura regional solicitando que Caramelo fosse reconhecido como animal comunitário, protegendo-o de qualquer retirada compulsória. A argumentação era clara, dele não era um cão de rua. Era um símbolo vivo de afeto coletivo. Dias depois, chegou a resposta e não havia precedente jurídico. Mas a prefeitura, sensibilizada, enviaria uma assistente para fazer uma visita oficial de avaliação. A notícia deixou a vila em suspense. Parecia exagero, mas todos sentiam que o futuro de Caramelo estava sendo decidido por mãos de gente que nunca o tinha visto. Seu N não falou muito. Mas, naquela semana, passou a caminhar com Caramelo pelas ruas da vila, como quem apresenta seu lar a um velho amigo. Na quinta-feira, a tal assistente chegou, uma mulher jovem, muito arrumada, cabelo preso num coque elegante e um tablet nas mãos. Apresentou-se como Eliane, e foi recebida com café, bolo e olhares desconfiados. Ela observou tudo, o espaço do Caramelo na praça, os potes de água espalhados pela cidade, as fitas no pescoço, os desenhos das crianças, os depoimentos das senhoras. Ele é um cão, se ela disse, após anotar várias coisas, mas carrega um valor simbólico incomum. Isso pode ser registrado como patrimônio imaterial e ainda que inusitado. A vila quase soltou fogos. Mas havia um detalhe, e para concluir o processo, Caramelo precisaria ser microchipado. Um procedimento simples, segundo ela, mas que deixava seu N incomodado. E se quiser ir embora? Perguntou, mais para si do que para os outros. Ele continuará sendo livre, garantiu Eliane. Mas juridicamente protegido. Ele será o primeiro cão comunitário oficialmente reconhecido da nossa região. Dona B deu um passo à frente. Ele não é de um dono. Mas ele é nosso. Caramelo, sem entender nada da burocracia, abanava o rabo. Recebeu um pedaço de broa de fubá de um menino e correu com ele entre os dentes, como se a vida fosse feita apenas de momentos assim. Na semana seguinte, o chip foi implantado. Caramelo nem se assustou.
E quando voltou da pequena clínica veterinária da cidade vizinha, trouxe consigo um certificado azul claro com letras douradas, um cão comunitário, caramelo de Santa Áurea. Mas enquanto a vila festejava, seu N se mantinha em silêncio. No fundo, sabia que algo se agitava dentro de si. Era como se, ao oficializar o papel de Caramelo no mundo, tivesse que encarar o próprio papel que se negava a cumprir no de pai. Naquela noite, escreveu uma última versão da carta. Mais curta. Mais honesta. E, finalmente, a colocou num envelope. O nome do filho estava lá, mas ainda sem endereço. Colocou sobre a mesa. Caramelo, do outro lado do quarto, levantou os olhos e deu um suspiro. Na manhã seguinte, o velho caminhou até a agência dos Correios. A atendente, uma moça falante que adorava conversar sobre novelas, olhou o envelope, leu o nome e disse: "Tem um endereço parecido aqui, mas mudou o CEP. Posso verificar?" "Pode", disse ele, engolindo em seco. Minutos depois, a resposta: "Já achei. Mudou de bairro, mas ainda mora na capital. Quer enviar com aviso de recebimento?" Seu N hesitou. Depois assentiu com a cabeça. "Sim. E com sorte." Deixou o envelope e saiu. O passo era mais leve, como se o simples ato de ter enviado a carta já tivesse desatado um nó velho e apertado. Naquele mesmo dia, uma nova reviravolta, o filho respondeu. Não por carta, mas por ligação. Dona B atendeu o telefone da casa de seu N, que ainda usava os antigos números de discar. A voz do outro lado perguntava: "O Sr. N ainda mora aí?" "Aqui é, e o filho dele?" Dona B arregalou os olhos. "Mora, sim. Mas está lá no restaurante agora. Quer que eu avise?" O filho hesitou. "Diga que recebi a carta. E que eu quero conversar. Eu tô indo para Santa Áurea esse fim de semana." Dona B não conteve a emoção. Assim que desligou, correu até o restaurante, onde seu N lia um jornal com Caramelo deitado ao lado. "M." Ele ligou. "O seu filho, e ele vem." O jornal tremeu nas mãos do velho. Ele olhou para Caramelo, que agora o encarava com a mesma calma de sempre. Mas havia algo a mais naquele olhar, cumplicidade. Então ele ouviu, sussurrou. "Ele finalmente me ouviu." Caramelo abanou o rabo. Não porque entendia palavras, mas porque reconhecia o som da alma em paz. Era sábado. O tipo de sábado em que até os pássaros parecem cantar mais baixo, como se respeitassem algo importante que estivesse para acontecer. Em Santa Áurea, o ar estava parado, úmido e cheiroso, mistura de terra molhada, pão saindo do forno e lavanda recém-colhida dos jardins da Dona Vera. Mas ninguém falava disso. Todos, de alguma forma, esperavam por algo. Seu N levantou mais cedo que o de costume. Não tomou chá, nem leu jornal. Ficou de pé diante do espelho do quarto, como se reconhecesse pela primeira vez em muito tempo. Escolheu uma camisa azul clara engomada, calçou sapatos que rangeram de tão tempo parados e penteou os cabelos brancos com um cuidado que até Caramelo notou. "Tô estranho hoje, né?" Murmurou ao cão, que observava tudo da porta, como um guarda de olhos castanhos e atentos. Caramelo não latiu, nem se moveu. Apenas abaixou as orelhas e abanou o rabo, como quem entendia sem precisar de palavra alguma. Às 10 em ponto, um carro prata com placa da capital parou em frente à casa. O motorista hesitou antes de desligar o motor. O passageiro do lado, um homem de cerca de 40 e poucos anos, cabelos pretos começando a encanecer, olhos fundos e um sorriso discreto, desceu devagar. Santa Áurea era pequena, e novidade corria mais rápido que boato em festa. Em menos de 20 minutos, metade da vila já sabia que o filho de seu N tinha chegado. Mas ninguém se aproximou. Era um momento só deles. O homem bateu no portão de madeira. 3 toques secos. Quando a porta se abriu, Caramelo foi o primeiro a reagir. Não latiu. Apenas saiu do lado de seu N e andou até o visitante. Ficou em pé diante dele,
como se estivesse avaliando o coração de quem voltava. O filho de seu N abaixou-se, esticou a mão devagar. Caramelo aproximou o focinho, cheirou e então deu uma leve lambida nos dedos. Ele me reconheceu? Perguntou o homem, meio sorrindo, meio emocionado. Ele reconhece intenções, respondeu seu N, da porta. E você trouxe uma boa. Por um segundo, o silêncio pareceu doer. Mas então veio o gesto. O filho largou a mochila no chão, deu 2 passos e abraçou o pai. Foi um abraço duro, desajeitado, mas real. E durou tempo suficiente para desfazer anos de distância. Dentro da casa, sentaram-se à mesa de madeira. Caramelo deitou entre os dois, como se soubesse que aquele espaço lhe pertencia também. Eu li sua carta muitas vezes, disse o filho, olhando para a xícara de café que não bebia. Nunca pensei que receberia algo seu. Eu também nunca pensei que escreveria, respondeu seu N, com voz baixa. Mas Caramelo, e bem, ele me ensinou mais do que eu imaginava que ainda podia aprender. E então veio a conversa. Longa. Entre pausas, hesitações, sorrisos tímidos e algumas lágrimas. Falaram do passado, do silêncio que existia entre eles, da forma como o tempo passou e não curou, mas também não apagou. Falaram da mãe já distante, das cartas antigas que nunca foram respondidas, da mágoa que um dia foi barreira, mas que agora era só memória. Falaram, enfim. Caramelo levantava a cabeça de vez em quando, como se fiscalizasse a conversa. E, a certa altura, encostou-se no filho de seu N, deitando a cabeça em sua perna. O gesto foi simples. Mas o homem acariciou o cão como se fosse uma dádiva. Ele, e é o que faltava, disse. O senhor não sabe quantas vezes eu quis voltar. Mas tinha medo. Medo de encontrar o senhor igual. Fechado. Frio. E quando li sua carta, e senti que algo tinha mudado. E achei que se ele, esse cachorro de olhar calmo, aceitou o senhor, talvez eu também pudesse tentar. Seu N ficou em silêncio. Depois levantou-se, foi até uma velha estante, puxou um envelope e o colocou sobre a mesa. Essa era a primeira carta que você mandou. Eu nunca abri. Não tive coragem. Hoje, e queria que você lesse em voz alta. Se puder. O filho pegou o envelope. As mãos tremiam. Abriu. Respirou fundo e leu, pai, eu sinto falta do senhor. Mesmo sem a gente se entender, eu queria que o senhor fosse comodado. Que só me ouvisse, sem interromper, sem julgar. Eu queria voltar para casa um dia, e que o senhor me olhasse como olha para os passarinhos. Eu também sou seu filho. Mesmo quando erro. Mesmo quando falo demais. A voz embargou. Caramelo, deitado, soltou um gemido baixo, como quem sente. Nenhuma lágrima caiu. Mas as emoções estavam ali, quase sólidas no ar. Naquele dia, o filho decidiu ficar até segunda-feira. A vila, claro, celebrou discretamente. Dona B mandou broa, a vizinha de seu N mandou geleia caseira, e as crianças deixaram desenhos de boas-vindas pendurados no portão. À noite, os três, pai, filho e cachorro, sentaram-se no alpendre. O que vai fazer agora? Perguntou seu N, com olhos postos na lua. Ainda não sei. Mas, tô pensando em trazer meu filho aqui nas férias. Ele já tem idade para entender o valor de um lugar como esse. E de um cachorro como esse. Vai gostar. Seu N sorriu. Mas cuidado. Caramelo escolhe quem merece. O filho riu. Pelo menos agora eu sei o que fazer para ser escolhido. Caramelo ergueu a cabeça, olhou os dois homens, como se encerrasse a conversa, soltou um latido curto. Claro. Redondo. Como aquele do primeiro dia. O mesmo que dizia, posso comer as migalhas? Mas agora, o que sobrava na mesa não era comida. Eram sentimentos. E eles estavam prontos para serem divididos. Passaram-se 2 semanas desde a visita do filho de seu N a Santa Áurea.
Ele voltará à capital, mas a promessa pairava no ar como um aroma bom de pão assando, e ele voltaria com o neto nas férias. A vila parecia andar diferente depois disso. As conversas ficaram mais doces, os passos mais lentos, e até a Dona B passou a deixar potes de água decorados na frente do restaurante, com plaquinhas desenhadas pelas crianças, aqui é a parada oficial do caramelo. Mas nem tudo caminhava sem tropeços. Com o novo título de Ocão Comunitário, Caramelo passou a ser observado de perto por uma entidade protetora de animais da cidade vizinha. Embora a intenção fosse boa, garantir que ele estivesse seguro, vacinado, alimentado, a presença constante de fiscais e anotações começou a irritar alguns moradores. Vão acabar querendo enjaular ele só para monitorar. Reclamava o seu Geraldo, que vendia milho na feira. Esse cachorro não é uma celebridade, é um espírito livre. Dizia a Dona Vera. Caramelo, é claro, não parecia se importar. Continuava com sua rotina longa, tranquila, cheia de pequenas paradas, um cochilo sob a figueira da praça, uma visita à janela da escola, uma espiada no portão do açougue, onde o neto do dono sempre lhe jogava uma pelanca. Mas, certa manhã, algo quebrou esse ritmo. O prefeito da cidade vizinha, motivado pela repercussão positiva da história de Caramelo, anunciou que Santa Áurea receberia um projeto piloto de requalificação das praças centrais. A praça onde Caramelo vivia seria reformada. Bancos novos, piso de concreto, floreiras com plantas exóticas e o ponto mais polêmico, a substituição da grande figueira central por um coreto. Vão tirar a figueira? Exclamou seu N, ao ouvir a notícia no café do restaurante. Dizem que ela está velha, com as raízes danificando o calçamento, se explicou Dona B, preocupada. Ela tá viva. E mais firme que muita gente. Naquela mesma tarde, Caramelo não foi visto. Os moradores notaram sua ausência. Era raro. Ele podia até sumir por algumas horas, mas nunca o dia inteiro. Seu N passou a procurá-lo pelas trilhas do morro, pelos fundos da escola, até pela estrada de barro que levava ao sítio do antigo padeiro. Nada. A tensão cresceu. As crianças fizeram cartazes, procurado, do nosso Caramelo. Alguns colocaram potes de ração nas portas, como um pedido de volta silencioso. Foi no cair da noite que o mistério se revelou. Caramelo estava na antiga casa da Dona Olinda, no Morro da. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Capela Velha. Dormia ao lado do portão, como um guardião. A senhora, emocionada, contou que ele apareceu ali do nada e não quis sair. É como se soubesse que algo ruim ia acontecer, e quisesse ficar perto de quem já ficou esquecida antes. Seu N acariciou o cão, que apenas olhou, sem culpa. Era um protesto silencioso. E muito claro. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, seu N subiu ao coreto da igreja no centro da vila, antes da missa. Limpou a garganta e disse, com voz firme, vão mexer na praça pra quê? Pra tirar a árvore que dá sombra pro Caramelo e banco pros velhos? Pra colocar planta que ninguém come? Coreto pra tocar música eletrônica? O povo se calou. Aquilo era raro. Seu N discursando era como ver o sino da igreja tocando sozinho. Essa vila aqui é pequena, mas a gente ainda sabe o valor das coisas que não tem preço. A praça não precisa de maquiagem. Precisa de respeito. As palavras se espalharam. Chegaram até a rádio da cidade vizinha. No dia seguinte, uma repórter veio entrevistar seu N. O senhor é contra o progresso? Sou contra esquecer o que importa. E nada é mais moderno do que saber valorizar o que se tem. A matéria foi ao ar. Viralizou. Centenas de comentários, a maioria apoiando. E com isso, uma nova ideia nasceu. Dona B, com apoio da professora Vera e do neto do seu Geraldo, sugeriu uma reforma participativa da praça. Mantinham a figueira, limpavam os bancos, pintavam os muros com murais das histórias do Caramelo. As crianças fariam os desenhos.
Os adultos doariam tintas e tempo. A praça seria transformada, sim, mas pelas mãos de quem a vivia. A prefeitura, pressionada pela repercussão, recuou. O novo projeto foi aprovado. E mais, criaram o Espaço Caramelo, com um banco de madeira sob a figueira, um bebedouro adaptado para animais e uma placa de bronze com os dizeres: "Aqui descansou e guiou o coração de uma vila." Caramelo, cão de todos, amigo de sempre. O dia da reinauguração foi uma celebração. Houve música de sanfona, bolo de milho, desfile dos cachorros da vila e, claro, Caramelo no centro de tudo. Com sua fita azul renovada e a capa de retalhos agora ampliada com novos pedaços costurados pelas mãos de quem o amava. O momento mais esperado, no entanto, foi quando o filho de seu N chegou com o neto pela mão. O menino, de uns 7 anos, tímido, se aproximou devagar. Caramelo observava de longe, sem pressa. Como sempre fazia. O garoto se abaixou, estendeu a mão com um biscoito. Caramelo caminhou. Chegou perto. Cheirou. Depois, em vez de pegar o biscoito, deitou-se ao lado do menino. A vila inteira aplaudiu. Não por causa do gesto, mas por entender o que ele significava, Caramelo escolhera mais um. E como bem sabia Santa Áurea, ser escolhido por Caramelo era uma bênção silenciosa. À noite, já em casa, seu N e o filho sentaram-se à varanda. O menino dormia no quarto, exausto de tanto correr atrás do cão. Ele gostou daqui, disse o filho. Todos acabam gostando. Até eu demorei. O senhor já pensou em escrever isso tudo? Escrever? As histórias. A praça, o abaixo-assinado, a fita azul, a Dona Olinda, a praça reformada. Isso daria um livro. Seu N riu. Depois ficou sério. Talvez eu escreva. Mas não para publicar. Só para lembrar. O filho assentiu. E então, como quem se despede da última briga antiga, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a do pai. Caramelo, da porta, observava. E, satisfeito, voltou a dormir. Ele sabia, e a vila agora estava inteira. A vila de Santa Áurea nunca foi lugar de pressa. Os dias passavam ao compasso das chaleiras chiando, dos sinos da igreja e dos passos tranquilos de Caramelo, que voltava a ocupar o banco sob a figueira, agora renovado, e saudava a todos com o mesmo latido breve e curioso, como se perguntasse sempre: "Hoje vai ter migalha?" Mas nem mesmo os lugares mais calmos escapam dos ventos que mudam a direção da vida. O que começou como uma simples mudança de clima, céu nublado, vento úmido vindo do leste, se transformou em uma tempestade jamais vista pelos moradores mais antigos. A previsão tinha sido clara, mas ninguém acreditava que aquela cidadezinha escondida entre morros veria algo tão violento. Na noite de terça-feira, os ventos chegaram. As janelas tremiam, os telhados rangiam, e o relâmpago cortava o céu como se partisse o mundo em dois. A figueira da praça, firme e antiga, balançava como se fosse feita de papel. Dona B tentou fechar o restaurante sozinha, mas o toldo escapou das mãos e rasgou como pano velho. Seu Geraldo perdeu parte da cobertura do carrinho de milho. Até a igreja, símbolo de estabilidade na vila, teve sua cruz de madeira quebrada por um raio que caiu a poucos metros de distância. No meio disso tudo, Caramelo desapareceu novamente. Seu N, sentado na varanda com o filho e o neto, ouviu o som do vento e se levantou de súbito. O Caramelo. Ele não voltou. Talvez tenha se abrigado na escola, sugeriu o filho. Ele nunca dorme fora, e não assim. Quando chove, ele deita debaixo do alpendre ou vem pra cá. O velho vestiu o casaco e saiu, mesmo com os protestos do filho. Com lanterna na mão e capote no corpo, caminhou em direção à praça, sentindo o vento empurrar os ossos. A cada passo, gritava: "Caramelo! Onde você está, menino?" O coração apertava como uma gaveta cheia de lembranças que se abre à força. Já tinha perdido gente demais. Não podia perder mais um. Na praça, a figueira resistia, mas o banco novo já estava tombado. A água da chuva formava poças que subiam até os tornozelos.
E então, num canto, sob a antiga caixa de correio, seu N ouviu um gemido baixo. Fraco. Era Caramelo. Estava encharcado, com o olhar vidrado, respirando com dificuldade. Entre os dentes, preso por pura teimosia, um paninho azul desgastado, um pedaço da velha fita que sempre usava no pescoço. "O que você tá fazendo aqui, menino?" murmurou o velho, se ajoelhando. Caramelo não se mexeu. Mas piscou, devagar. Vivo. Seu Enio pegou nos braços com cuidado, como quem segura um bebê. E, mesmo com a idade e a dor nas costas, caminhou com ele até em casa, como se fosse leve feito memória. Ao chegar, o filho já esperava com toalhas. Secaram o cão, o aqueceram com cobertas e deixaram-no deitado perto do fogão a lenha, com um pouco de leite morno. Caramelo dormiu. Ficou 2 dias assim, acordando pouco, comendo menos ainda, e sem latir. Os veterinários da cidade vizinha vieram, examinaram, deram soro, e disseram que cansou demais. Inalou muita poeira de obra, água suja, vento frio. Mas vai se recuperar. Ele é forte. A vila inteira entrou em vigília. Dona B suspendeu os bolos do dia e preparou biscoitos de aveia só para ele. A professora Vera organizou uma roda de leitura infantil ao lado do portão da casa de seu N, para alegrar o espírito do Caramelo. Seu Geraldo espalhou panfletos de agradecimento, como se o cão tivesse salvado a figueira com o próprio corpo. E assim, entre visitas, mimos e orações silenciosas, Caramelo começou a melhorar. Mas com ele melhorando, uma nova questão surgiu: por que ele estava na praça durante a tempestade? Foi o neto de seu N que encontrou a resposta, ao mexer nos escombros da caixa de correio da praça, já quase levada pelo vento. Entre papéis molhados e lama, achou um envelope semi-intacto. Nele, com caligrafia trêmula, lia-se: "Vá ao Caramelo, para quando o mundo parecer muito grande." Dentro, um bilhete escrito por uma criança. Era um dos tantos papéis que os pequenos deixavam para ele ao longo do ano. "Caramelo, eu tenho medo de trovão. Mas quando olho para você, acho que tudo vai ficar bem. Se eu sumir, é porque me escondi. Mas se você estiver por perto, eu apareço." O nome da criança não estava legível. Mas a intenção era clara. Caramelo, mesmo doente, mesmo fraco, tentava guardar aquela carta da chuva. Como se o gesto importasse mais que o próprio corpo. A descoberta emocionou a vila. Dona Vera sugeriu que o coreto que seria construído fosse renomeado "Abrigo Caramelo", com uma pequena estante protegida para bilhetes, desenhos e lembranças. A prefeitura aprovou. Com a fama do cão crescendo, queriam que a praça virasse ponto turístico. Mas seu N, com o apoio da vila, foi direto: "O Caramelo é nosso. Quem quiser vir, que venha para conhecer o silêncio, o respeito e o carinho. Aqui, a atração é a paz." Nos dias que seguiram, a vila voltou ao seu ritmo lento e cheio de rituais. Mas algo tinha mudado. Caramelo, agora com um cobertor próprio no restaurante, não apenas recebia visitas, mas inspirava. Pessoas das redondezas vinham com seus cães. Crianças tímidas deixavam bilhetes. E idosos, antes calados, contavam histórias que julgavam esquecidas. Uma senhora da capital escreveu uma carta à rádio local dizendo: "E nunca pensei que um cachorro pudesse me fazer voltar a visitar a cidade onde nasci. Obrigada, Caramelo, por me mostrar que ainda existe espaço para a gentileza." Na varanda, seu N lia as cartas em voz alta para o cão. "Viu só, menino? Agora você é o único morador da vila com fã-clube." Caramelo, deitado, mexia uma orelha. O olhar tranquilo. O peito subindo devagar, como quem respira um tempo sem pressa. Mas seu N sabia, e havia ainda algo a ser feito. Naquela noite, ao lado do filho, ele comentou: "A gente devia fazer algo com essas histórias todas. Não só escrever. Devia mostrar." Mostrar? Mostrar que ele não salvou só uma praça. Salvou a mim e, de certo modo, a gente. O filho assentiu. "E se a gente organizasse um festival?
Um festival? Um evento aqui na vila. De leitura, memória, histórias. Sobre bichos, afeto, reconstrução. E o nome seria Festival das Migalhas. Seu N sorriu. Perfeito. Porque às vezes, o que parece migalha e é exatamente o que falta pra gente ser feliz. Caramelo levantou a cabeça. Soltou um latido curto. Claro. Como quem dizia, agora sim, me entenderam. O sol de setembro amanhecia mais dourado do que o de agosto em Santa Áurea. Talvez fosse o efeito do novo telhado da escola, recém-pintado, ou das flores de ipê que tingiam o chão como confetes naturais. Mas a vila parecia mais viva. Mais vibrante. Era como se Caramelo tivesse espalhado vida pelas paredes, pelos bancos da praça, pelos sorrisos dos velhos que voltaram a sentar sob a figueira. Seu N e o filho haviam trabalhado em silêncio, mas com dedicação. O tal festival, que parecia, no início, uma ideia ousada demais para um lugar tão pequeno, agora ganhava forma. Chamaram o evento de o Festival das Migalhas, histórias que alimentam o coração. O nome era sugestivo. Trazia à tona o gesto simples que dera origem a tudo, o latido de um cachorro pedindo migalhas e mais ganhando amor. A prefeitura autorizou o uso da praça. As merendeiras da escola ofereceram quitutes típicos. Os alunos criaram estandes com contação de histórias inspiradas no caramelo. E os idosos? Ah, os idosos eram os narradores. Cada um tinha seu canto, seu banquinho, seu chá. E histórias na ponta da língua. Na véspera do festival, Caramelo parecia entender que algo grande se aproximava. Não ficou sob a figueira como de costume. Passeou pela vila, visitando cada cantinho que, de alguma forma, seria parte da festa. Primeiro foi à padaria. O padeiro lhe deu um pedaço de broa ainda quente. Depois, à escola. As crianças o cercaram, amarraram mais um pedaço de fita na coleira, agora, listrada com as cores da vila. Por fim, parou na frente do restaurante. Olhou para seu N, que organizava as mesas sob o alpendre. Já tá tudo pronto, Caramelo. Só falta você aparecer amanhã no centro da praça. Sem atraso, hein? Caramelo não latiu. Mas abanou o rabo, como quem confirma a presença com um aceno de cabeça. No dia seguinte, o sol veio como convite. O vento soprou leve, espalhando o cheiro de pão, pipoca e flores frescas. A praça estava cheia. Veio gente da cidade vizinha, turistas curiosos, até uma equipe pequena de documentaristas da capital. Queriam registrar o fenômeno Caramelo ou o cão que uniram uma vila inteira. Mas ninguém, nem mesmo os forasteiros, ousava tocar Caramelo sem que ele permitisse. Era ele quem escolhia. E naquele dia, ele estava calmo, elegante, quase cerimonial. A fita no pescoço ganhará um laço novo, feito de crochê pela dona Cida. O evento começou com música. Um trio de violeiros abriu os trabalhos, cantando uma modinha sobre migalhas e amizade. Depois, os contadores de histórias se revezaram sob a sombra da figueira. Seu N foi um dos primeiros. Sentou-se no banco reformado, com Caramelo deitado a seus pés, e começou: eu fui um homem de poucas palavras. Orgulhoso, teimoso e duro. Até que um cachorro de rua me ensinou a ouvir. Ele não falava. Mas dizia tudo com o olhar. A plateia, formada por crianças, adultos e idosos, silenciou. Algumas senhoras choraram discretamente. Outras riam dos causos que ele contava e da vez que Caramelo roubou um pastel da Dona B, da ocasião em que impediu um porco-fujão de invadir o salão da igreja. Depois vieram os bilhetes. Uma das partes mais emocionantes do festival foi a leitura de cartas deixadas por moradores da vila para Caramelo. Caro Caramelo, você me ensinou a esperar. A esperar a hora certa de confiar, de perdoar, de sorrir de novo. Caramelo, quando meu neto foi embora para longe, foi você quem me fez companhia. Obrigada por sentar ao meu lado mesmo sem eu ter nada para te dar. Cada carta era um testemunho. Um pedaço da alma da vila, tecido nas palavras.
Mas o momento mais marcante foi a inauguração do mural O Caminho de Caramelo. Com o apoio da professora Vera, as crianças pintaram nas paredes do galpão comunitário as passagens mais simbólicas da vida do cachorro na vila. A figueira, o banco tombado, a fita azul, os bilhetes, o alpendre de seu N, o carrinho de milho, o portão da Dona Olinda. E no centro, pintado com tinta dourada, estava Caramelo, com o olhar calmo, o rabo levantado e um coração no lugar da coleira. O neto de seu N foi quem cortou a fita. Caramelo, ao ver, correu até o mural, cheirou a parede como se reconhecesse cada lembrança, e se sentou. Ninguém precisou dizer nada. Todos aplaudiram em pé. Quando o evento se aproximava do fim, a equipe de filmagem pediu permissão para gravar uma última imagem de Caramelo comendo sob a figueira, cercado pelas pessoas da vila. O pessoal trouxe pão, biscoito, frutas cortadas, restos de pamonha. E ali, diante das lentes, Caramelo fez o que sempre fazia, deu 2 passos até o centro da roda, olhou ao redor e soltou um latido curto, firme, quase falado. Ele tá perguntando se pode comer as migalhas, disse uma criança, rindo. E, claro, todos disseram sim. Mas naquele momento, ficou claro para todos, as migalhas não eram de comida. Eram de afeto. De escuta. De presença. O festival se encerrava não com fogos, nem com discursos políticos, mas com silêncio. Um silêncio carregado de sentido. O tipo de silêncio que só existe entre amigos antigos que já disseram tudo sem precisar de palavras. À noite, de volta ao alpendre, seu N estava com o filho, o neto e Caramelo. Eu nunca pensei que a minha história fosse dar em algo bonito, disse o velho. Achei que ia terminar igual começou, inquieta. Mas aí veio esse bicho teimoso e virou tudo do avesso. O filho riu. Às vezes, o que a gente chama de bagunça é só a vida querendo dar certo de outro jeito. Caramelo se levantou, caminhou até o tapete da varanda e deitou. Devagar. Como um rei cansado depois de um banquete. O neto cochichou, vô, você acha que o Caramelo entende tudo? Entende mais do que muita gente. O menino se aproximou do cão, deitou ao lado e, com os olhos quase fechando, sussurrou, eu te escolhi também, Caramelo. Mas acho que foi você quem me achou primeiro. Caramelo mexeu uma orelha. E dormiu. Como dormem os que sabem que, naquele pedaço do mundo, tudo estava no lugar. Após o sucesso do Festival das Migalhas, a vila de Santa Áurea parecia ter ganho um novo fôlego. As pessoas sorriam mais, e o barulho dos passos na praça era diferente, mais leve, mais cheio de vida. Caramelo, o cão que unira a vila, estava no centro daquela transformação. Mas, como toda história que se torna verdadeira, não faltavam desafios à vista. Seu N e seu filho passaram os dias seguintes planejando como manter a chama do festival acesa durante o ano. As histórias, os encontros, a esperança. Queriam que aquele movimento não fosse apenas um momento, mas um modo de vida. Enquanto isso, Caramelo mostrava uma energia renovada. Os olhos brilhavam com uma vivacidade que não se via há meses, e o latido que parecia um pedido agora parecia uma afirmação, dele era parte da vila, parte da história que ali se desenhava. No entanto, nem todos estavam felizes com as mudanças. Algumas pessoas mais tradicionais da vila não gostavam da fama repentina e da movimentação de visitantes. Para eles, Santa Áurea deveria continuar sendo um lugar calmo, onde nada mudava, onde os rostos e costumes permaneciam intactos, como um retrato antigo. A primeira grande tensão aconteceu numa reunião na igreja. A comunidade estava dividida. De um lado, os que queriam apoiar o festival e a ideia de tornar Santa Áurea mais conhecida. Do outro, os que temiam perder a identidade e o sossego. Seu N, com a voz pausada, tentou apaziguar. A vila sempre mudou, mesmo que devagar. E a gente pode escolher como mudar. Não é sobre fama ou dinheiro. É sobre cuidar do que a gente ama. Mas o líder do grupo contrário, um homem de voz firme e olhar desconfiado, retrucou, cuidado, seu N, o que começa com migalha, termina com migalhas perdidas. Isso não é vida para nossa gente. O clima ficou tenso, e a reunião terminou sem consenso.
Caramelo, no meio daquele vai-vem de vozes, ficava inquieto. Seu olhar alternava entre as pessoas, como se tentasse compreender o que estava por trás das palavras. Naquela noite, o velho teve uma conversa franca com o filho. Acho que tem medo escondido em muita gente. Medo de mudança, medo do que não se entende. Também entendo, respondeu o filho. Mas não podemos deixar o medo impedir a gente de ser feliz. Enquanto isso, Caramelo começou a agir diferente. Seu comportamento, antes tranquilo, tornou-se mais nervoso. Ele passeava mais rápido pela praça, ficava atento a ruídos, e algumas vezes latia para o vazio. Seu N percebeu e resolveu investigar. Descobriu que algumas pessoas da vila, que não gostavam da fama recente, haviam espalhado histórias sobre Caramelo e diziam que ele era um cão perigoso, que poderia atacar visitantes ou até mesmo estranhos. A mentira era absurda, mas ganhou força no boca a boca. Isso começou a afastar turistas e moradores que gostavam de participar do festival. Foi um golpe duro. Naquela semana, o restaurante de Dona B teve menos movimento, a escola percebeu menos interesse nas oficinas, e seu N sentiu a vila se retrair. Para Caramelo, parecia uma crise ainda maior. Seu comportamento ansioso crescia. Ele evitava a praça e ficava mais tempo isolado. Seu N tentou conversar com o cão, como fazia sempre. Calma, menino. A gente vai passar por isso. Mas as noites foram longas e cheias de inquietação. Foi então que o neto de seu N teve uma ideia. Vó, e se a gente fizesse um encontro só com a gente? Sem turistas, sem gente de fora? Só os que acreditam no Caramelo e na vila de verdade? A avó sorriu. Uma reunião só nossa. Para fortalecer o que a gente tem. A sugestão se espalhou e logo uma pequena roda de moradores se formou no salão comunitário. Gente que acreditava no valor da vila, na força do festival, e no amor que Caramelo inspirava. Ali, compartilharam medos, dúvidas e planos. Decidiram que não deixariam que boatos destruíssem o que foi construído. E fizeram um pacto, toda sexta-feira à tarde, fariam um café na praça para relembrar histórias boas, e para mostrar que a vila era feita de afeto, respeito e união. Caramelo participou de tudo, sempre perto do fogo, sempre escutando. Com o tempo, seu comportamento voltou ao normal, a ansiedade cedeu lugar à alegria de sempre, e os boatos foram sendo desfeitos pela própria força das ações da comunidade. Seu N, emocionado, disse numa dessas tardes: vocês viram? Caramelo não é só um cachorro. Ele é a prova viva de que a gente pode transformar a tristeza em esperança. A vila voltou a sorrir. A praça voltou a ser centro de encontros, e o festival ganhou força renovada. Mas havia um último desafio para Caramelo e para seu N: o cachorro começava a mostrar sinais de envelhecimento. Seus passos já não eram tão firmes, e o latido, antes forte, agora saía mais fraco. O velho sentiu o peso do tempo em seus próprios ombros. Sabia que o amigo que salvou sua vida e a da vila não seria para sempre. Era hora de preparar o coração para um futuro diferente, mas sem perder a essência do que haviam construído juntos. O capítulo termina com Caramelo dormindo ao lado do velho, como se soubesse que, mesmo com as mudanças, o amor e a amizade eram eternos. O sol se ergueu timidamente por trás das montanhas que abraçavam Santa Áurea, tingindo o céu com tons dourados e rosados, anunciando um novo dia cheio de promessas. A vila, ainda dormindo, começava a acordar ao som dos primeiros pássaros e ao aroma doce do café que Dona B já preparava no restaurante. Seu N sentava-se na pequena varanda do estabelecimento, com seu velho chapéu de palha repousando sobre a cabeça enrugada e um olhar calmo e sereno que refletia o peso dos anos, das batalhas e das conquistas. Ao seu lado, Caramelo, agora mais lento e com os pelos já salpicados por fios brancos, deitava-se confortavelmente, o corpo cansado, mas o espírito firme como sempre. Era um dia especial, comemoravam 5 anos desde o dia em que aquele cão de rua latira pela primeira vez diante do restaurante, abrindo caminho para a transformação não só de suas vidas, mas de toda a vila. Desde aquele momento, tantas coisas haviam mudado.
O Festival das Migalhas, que começara como uma simples reunião para compartilhar histórias e comida, tornará-se um evento tradicional que atraía moradores e visitantes de longe. As ruas de terra, as casas coloridas, as praças e a vida simples de Santa Áurea haviam se tornado palco de uma história única de amizade, esperança e renovação. As manhãs agora eram mais cheias. As pessoas caminhavam com mais leveza, sorriam umas para as outras e encontravam motivos para celebrar a vida. Tudo isso, graças a um cão que, com um simples latido, pediu apenas as migalhas, mas acabou ganhando o banquete inteiro. Dentro do restaurante, as mesas estavam decoradas com flores do campo e pequenas placas feitas pelas crianças da escola, que mostravam palavras como gratidão, amizade e esperança. O salão estava cheio, reunindo moradores que haviam feito parte dessa jornada, alguns visitantes que vinham para ver de perto a história de Caramelo, e até aqueles que, no passado, tinham dúvidas e agora eram os maiores apoiadores. Seu N, com seu jeito simples e firme, havia planejado um almoço especial para celebrar a data. O filho ajudava na organização, enquanto o neto corria de um lado para o outro, levando bandejas e ajudando a decorar. A praça, que antes fora palco de discussões e tensões, agora estava tomada por crianças que preparavam uma apresentação especial para homenagear o cachorro que mudará a vila. Caramelo, apesar dos anos, sentia-se no centro daquela atenção. Seus olhos brilhavam ao ouvir as vozes e os risos, sentia o toque carinhoso de mãos pequenas que o acariciavam, a presença de cada um que o amava. Seu N observava tudo em silêncio, sentindo no peito uma mistura de orgulho e emoção. Ele sabia que o tempo não esperava por ninguém, e que Caramelo já não tinha a mesma energia de antes. Mas sabia também que o amor e o legado daquele cão iriam muito além dos anos que ainda lhes restavam. O almoço começou com uma fala de seu N, que emocionou a todos. Amigos, hoje não celebramos só uma data, mas uma transformação. A transformação que começa nas pequenas coisas, disse ele, olhando para o cão ao seu lado. Caramelo não pediu mais do que as migalhas. Mas ele nos ensinou a valorizar cada uma delas, e a entender que é nas migalhas que mora o verdadeiro sabor da vida. O silêncio tomou conta do salão, enquanto as palavras ecoavam no coração de cada presente. O velho continuou, com a voz embargada, e durante 5 anos, esse cão nos mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parecia perdido, havia esperança. Que a gente pode, sim, transformar a tristeza em alegria, o medo em coragem, a solidão em amizade. Naquela tarde, entre conversas, histórias e risadas, o tempo parecia desacelerar para que todos pudessem aproveitar aquele momento único. Mas nem tudo seria apenas celebração. Nos dias que se seguiram, seu N percebeu que Caramelo caminhava com mais dificuldade. O latido, antes forte e vigoroso, agora soava mais fraco, e os olhos do cão pareciam carregar uma certa tristeza. O velho sentiu um aperto no peito, a consciência de que a jornada deles estava chegando a um ponto de virada. No entanto, longe de se entregar à tristeza, ele decidiu que usaria aquele tempo para aproveitar ao máximo a companhia do amigo fiel. Sabia que o amor entre eles era maior do que qualquer dificuldade, e que cada momento juntos era um presente. Naquela mesma semana, reuniu o neto e o filho para conversar. O Caramelo já não é mais o mesmo, disse, com a voz suave. Mas ele merece o melhor de nós, até o último dia. O neto, com os olhos marejados, segurou a mão do avô. A gente vai estar aqui. Todos juntos. E assim foi. Os dias se tornaram cheios de caminhadas lentas pela vila, de paradas para observar as crianças brincando, de momentos de silêncio sob a figueira onde tantas histórias foram contadas. Caramelo parecia entender que era o momento de descansar, mas também de continuar sendo parte daquele lar que havia conquistado. Seu N, por sua vez, sentia que precisava preparar a vila para o futuro sem ele. Em uma reunião comunitária, no salão onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas, falou com os moradores. Essa história que contamos, essa história que vocês fizeram acontecer, não acaba comigo nem com o Caramelo. Ela é de todos nós. É da vila. É do amor que a gente constrói todo dia, com respeito e cuidado.
A fala emocionou todos, e muitos garantiram que continuariam a tradição do Festival das Migalhas, e manteriam viva a memória do cão que unira a todos. Nesse período, surgiram outras subtramas importantes. A escola inaugurou um projeto para ensinar as crianças a cuidar dos animais de rua, inspirado por Caramelo. Dona B lançou um livro de receitas simples da vila, que trazia também histórias do cachorro e dos moradores. E o filho de seu N começou a planejar um espaço comunitário, um centro de convivência para manter a união que tanto havia sido fortalecida. Todos esses passos, embora pequenos, eram vitais para garantir que a semente plantada 5 anos atrás germinasse para as próximas gerações. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Em uma tarde de outono, quando o sol já se punha tingindo o céu de tons avermelhados, Caramelo teve uma fraqueza maior. Seu N estava ao seu lado, sentindo cada respiração do amigo, cada batida do seu coração cansado. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Foi ali, naquele instante, que seu N entendeu que precisava mostrar ao cão todo o seu amor. E o fez de uma maneira simples, e sentaram-se juntos no banco da praça, onde tantas tardes haviam passado, e ele começou a contar histórias antigas, da vila, da vida, das migalhas que tinham um significado tão grande. Caramelo, como se compreendesse cada palavra, encostou a cabeça no colo do velho, fechando os olhos. As pessoas da vila, vendo a cena pela janela do restaurante, sentiram uma emoção profunda. Afinal, aquele era o símbolo vivo do amor e da transformação. Nos dias seguintes, a vila fez uma homenagem silenciosa, mas cheia de significado. Cada casa colocou uma pequena flor na janela, e uma grande coroa de flores foi colocada na praça, em frente ao mural pintado pelas crianças. O tempo passou, e Caramelo continuou seu descanso tranquilo, cercado pelo amor de toda a Santa Áurea. Seu N, mesmo sentindo o peso da ausência que se aproximava, decidiu que não deixaria a tristeza dominar seu coração. Continuou a cuidar do restaurante, a participar do festival, e a preservar a história de amizade que havia construído com o cão. Foi então que, numa manhã clara de primavera, durante a abertura do Festival das Migalhas daquele ano, aconteceu algo inesperado e emocionante. As crianças, com as vozes unidas, cantaram uma música que falava sobre esperança, amizade e o poder das pequenas coisas. No final da canção, uma imagem de Caramelo foi projetada na parede do restaurante, e as palavras do velho ecoaram pela praça: "Ele pediu migalhas, e nos deu o banquete da vida." Lágrimas de alegria e gratidão correram pelas faces de todos. Naquele momento, seu N sentiu uma paz profunda, como se o legado de Caramelo fosse infinito. E assim, Santa Áurea continuou sua história, agora com um capítulo de amor, superação e união que jamais seria esquecido. O cão de rua que pediu migalhas havia ganhado o mundo inteiro, dentro do coração de cada morador. E seu N, olhando para o céu azul e sentindo a brisa no rosto, sabia que aquele era o verdadeiro final, um começo cheio de vida e esperança para todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o migalhas, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.